Vem cá, se você já tentou manifestar, sente que faz tudo certo e mesmo assim trava sempre no mesmo ponto. Deixa eu te falar uma coisa, isso não é culpa sua. Por muito tempo eu achava que o problema ele era comigo e eu não estava fazendo direito, mas na verdade é que existe um lugar silencioso que sabota a sua manifestação e que quase ninguém fala sobre ele. No, God! No! Isso não é falta de fé. Não é o pensamento negativo, até pode ser um pouco sim, tá? Porque pensamento negativo. Porém, no fundo, é um desconhecimento de como a realidade funciona e que eu levei muito tempo para aprender. E não porque eu forcei mais, mas porque eu parei de lutar contra a estrutura da vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Desde 2020, eu venho buscando autoconhecimento, praticando técnicas de manifestação. Foi ali que eu conheci o Ho'oponopono, já contei toda a minha história aqui. Mas tem um momento na vida que você sente que já manifestou algumas coisas e que não consegue mais, e que fica travada. E foi aí que eu conheci as 7 leis espirituais do sucesso, e também o Kybalion, que são as 7 leis herméticas que regem a realidade. Se você parar para observar o Kybalion, ele traz algo muito simples, mas que é mal interpretado. Porque ele fala que o todo é mente e que o universo é elemental. Ou seja, minha amiga, faz muito sentido com o Ho'oponopono até, porque tudo começa no pensamento, na ideia e na intenção. Só que aí entra um ponto que quase ninguém entende, que somente o pensar não vai ser suficiente. E se você for parar para analisar as 7 leis espirituais do sucesso, a lei da potencialidade pura, ela vai falar que você é, em essência, ilimitada. Com isso, a realidade ela não começa fora, ela começa em você. Só que aí é onde muita gente trava e que eu fiquei também travada por muito tempo. E por isso que eu gosto do autoconhecimento, acho que terapia é vida. Porque a pessoa, ela mentaliza aquilo que ela quer, mas a gente se identifica com aquilo que a gente teme. A gente se identifica com aquilo que temos muito medo. Porque no fundo você vai querer e diz que quer uma vida leve, mas se sente muito culpada quando descansa. Isso é como se receber fosse errado. E quando eu falo que isso não é culpa sua, é porque a gente foi programada para isso, sabe? Quando você vem de uma vida muito difícil, de um lugar de sobrevivência, da pirâmide de Maslow, que eu já falei várias vezes dela aqui, se você é nova, caiu nesse vídeo agora, depois eu vou deixar aí para você acompanhar também a minha jornada. Eu venho desse lugar de sobrevivência, de mulheres, de uma família de matriarcas, de mulheres que trabalham muito, que não sabem o receber. E que eu tô nesse processo de aprendizado. Eu saí de uma CLT que me massacrava, de um trabalho corporativo que me deixava exausta. Hoje eu tô num lugar de atendimento. Eu faço análises. É um lugar um tanto mais leve, mas é difícil sustentar isso quando a gente tem uma vida de sobrevivência. Então a gente pensa que quer ali, né, na mente a gente coloca, eu quero uma vida leve. Mas no fundo, a gente se sente culpada por descansar. No fundo, você começa a se comparar com os seus familiares. E aí você vê que você está numa vida um pouco mais leve e se sente culpada por isso. E é esse lugar aí, amiga, que a gente sente que receber é errado. Então, eu vejo muito isso em análise também. A gente fala que merece amor.
Só que no fundo, no teu íntimo, você se enxerga ainda pequena e acaba se envolvendo com pessoas indisponíveis só para provar o seu valor. Então, às vezes, é por isso que o Ho'oponopono ele não funciona para você, porque o universo ele não vai responder aquilo que você afirma. Ele vai responder ao lugar de identidade que você sustenta. E eu já falei também sobre identidade aqui. A manifestação, ela sai de um lugar de esforço e começa a virar um lugar de ajustes. A lei hermética da correspondência, ela fala algo que é simples, mas que é muito desconfortável. O que está dentro é o que aparece fora, não como punição, mas como espelho. E o que isso quer dizer, minha amiga? É que o que você vive no interno reflete no seu mundo externo. Então, as suas crenças, os seus medos, esse sentimento de que você não é o suficiente. Porque é o que eu acabei de falar. Se no fundo você, inconscientemente, tá, minha amiga? A gente não tem consciência dessas coisas. É como eu já falei nos vídeos aqui. Eu vivia por muito tempo num lugar da vítima e não me achava vítima. Só que eu tinha muita pena de mim, eu não demonstrava isso para as pessoas, mas eu tinha muito pena de mim. Eu achava que o mundo ele me devia algo, sendo que ele não me deve nada. E eu conseguia manifestar coisas, mas é por isso que eu trago nos vídeos consciência. E só foi com consciência que eu consegui mudar esse meu mundo, esse meu ciclo, sabe? Eu ainda tô longe de um lugar de evolução e de manifestação plena. E é por isso que eu compartilho o meu processo aqui com você. Porque eu vejo que eu também não tô no lugar que eu quero, porque cada vez mais os sonhos eles vão se renovando, mas eu consigo olhar a minha jornada e ver que eu também não tô mais do meu ponto de partida. Eu já mudei muito, muito, muito mesmo, minha amiga. De 2020 pra cá, minha vida assim, ela mudou de um jeito que tem até o mantra da Raíssa Zocal, que eu gosto muito dele, que ela fala que a cada instante o universo, ele tem a possibilidade de mudar tudo para sempre, que você tem que aproveitar o seu presente. É muito isso, sabe? Eu ainda não estou no meu lugar lá de conquista, mas eu já mudei muito e a minha vida já mudou, a minha realidade já mudou muito. E eu vou até deixar esse link desse mantra aqui da Raíssa Zocal, porque ele me ajudou muito. É um lugar muito de consciência e que fala sobre todas essas leis aqui também. Se você ouvir de fato, sabe? Com consciência, sabe? Você vai conseguir identificar isso que eu tô falando. Então, se no fundo você acredita que nunca é o bastante, você não é o suficiente, a vida vai te colocar repetidamente em situações que vão confirmar isso para você. É que nem a roda de Sansara, sabe? Que eu até estava falando em análise esses dias, que enquanto a gente não aprende, sabe, a escolinha ali, o universo ele vai te testando o tempo inteiro para ver se você aprendeu a lição. Então, quando você acha que você está manifestando como eu fazia Ho'oponopono, eu comecei a manifestar do mínimo, minha amiga. Eu consegui manifestar R$100, já contei isso aqui. Depois eu consegui um trabalho remoto, depois eu consegui uma viagem de avião, depois eu consegui aumentar o limite do cartão de crédito. Foi aos poucos, mas eu fui conseguindo. Mas eu fui indo para um lugar da minha criança ferida, que tinha que me validar o tempo inteiro, que tinha que ter as coisas no esforço, que é isso que eu falei para vocês, esse lugar da manifestação, de luta, de esforço. Porque foi assim que eu aprendi no meu modo de sobrevivência. E aí, a vida, ela começa a te colocar em situações diferentes para ver se você aprendeu. E no meu processo, de 2020, eu vim entender isso lá em 2024, que eu não precisava mais ficar me esforçando tanto. Eu já tinha chegado em trabalhos com remuneração bem bacana, mas que ficavam tentando mostrar o meu valor o tempo inteiro. O último que eu consegui foi em 2022, mas para me ter consciência de fato que não era mais aquilo que eu queria,
Foi lá para 2023, 2024, sabe? Que aí eu comecei a me alinhar e falei, opa, eu tenho que mudar e ir para esse lugar de atendimento que eu vou conseguir ajudar as pessoas de um outro lugar que não é dentro do corporativo, que eu tô seguindo mais aos desejos e alinhada à cultura da empresa, do dono, sabe? Então, voltando, se você consegue se enxergar como alguém potente, não por arrogância, mas por reconhecimento, a realidade, ela começa a se reorganizar. Amiga, a energia, ela precisa circular. Eu já falei sobre isso aqui, que às vezes, e até ontem mesmo eu estava em análise e analisando, ela estava falando de um processo de consciência que ela teve e que uma palavra amiga que ela deu conseguiu mudar a vida de uma outra pessoa. Então, a caridade, ela não precisa ser só dinheiro, que você tem que dar dinheiro. É uma palavra amiga. É você conseguir transmitir o conhecimento que você tem. Fazer com que mude a vida de uma outra pessoa. É sair desse lugar que o mundo me deve, esse lugar da sobrevivência, que as pessoas me devem, o universo, ele me deve. Eu fico fazendo meu Ho'oponopono, cobrando o universo como se eu fosse uma agiota espiritual, sabe? É você sair desse lugar e entender que não. Ele não te deve nada. E ele está aqui com as energias e com as leis espirituais. E as leis herméticas, elas mostram isso pra gente. E quando a gente está falando também da lei de dar e receber, e eu falo muito, e venho falando muito isso aí no Instagram, nessas outras redes aí que são mais rápidas, de vídeos curtos. O dar não é você se escravizar, tá? O dar não é você se sacrificar. E o dar não é fazer para não perder, tá? Não é esse lugar, porque às vezes a gente acha também que o lugar da caridade, da empatia, é você se esvaziar, e não é isso. É você conseguir transmitir o seu conhecimento e mudar a vida de outra pessoa. É você ajudar da maneira que você pode. É como eu já falei aqui, acho que no vídeo, quando eu falei no vídeo das 7 leis espirituais, que eu quero sentar numa cadeira acima, eu quero um cargo de analista, de coordenadora. Se eu quero esse cargo, logo eu tenho que transmitir o meu conhecimento para o assistente, para que essa pessoa sente na minha cadeira e eu sente na outra, e aí assim, sabe? É nesse lugar que eu tô falando, de evolução. Não nesse lugar de uma empatia tóxica, sabe? Que às vezes a gente também se doa tanto, que até aquele lugar de amar o outro como a ti mesmo, e aí você acha que você tem que amar mais o outro do que a você. Não é isso, tá? É um lugar de se doar com abundância. É aquele lugar que não te falta de fato. Porque não adianta você doar amor, não adianta você doar amor se você tem medo de perder. Que aí vai pro lugar da boazinha. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Ou esse lugar que você entra em relações só para não se sentir abandonada. Não é esse lugar, tá? É um outro lugar. É esse que eu tô falando para você, de doar aquilo que você tem em essência, em abundância, fazer com que a roda gire. Quer enriquecer? Ajude outras pessoas também a ficar rica. Sabe aquele lugar que uma vez eu estava vendo num horóscopo, não lembro quem foi, mas que falava, não dá para você pedir pro universo te dar muito dinheiro para você guardar ele dentro do colchão, sabe? Dinheiro, prosperidade é energia. Quanto mais você tem, mais você trabalha em favor do próximo, do outro. É meio que esse lugar, eu quero ter uma empresa, porque eu vou contratar outras pessoas, porque eu vou fazer com que a roda gire. Dinheiro é energia, ele não é feito para você guardar debaixo do colchão, sabe? Meio que nesse lugar. Você entende que essas outras coisas que eu estou falando, desse lugar de doar no medo, na insegurança, para não se sentir vazia, isso não é generosidade. Isso é escassez disfarçada. Quando você age a partir do medo, minha amiga, que é esse lugar de segurança da pirâmide, que eu já falei, que a gente quer, mas tem muito medo de perder. A vida, ela entende que você acredita mais na falta.
e ela vai te devolver aquilo que você acredita que é falta. E é aí que tá a sacada. Você não recebe o que você quer. Você recebe aquilo que você vibra ser merecedora. Então, minha amiga, se você quer abundância de verdade, manifestação de fato, doe a partir daquilo que você sente que é abundante. Como eu já falei aqui. Então, se você tá querendo aí um amor, um relacionamento bom, se trate com amor, minha amiga. O primeiro amor tem que vir de dentro, tem que vir de você. E se você quer um reconhecimento, como muitas das vezes a minha criança ferida queria esse reconhecimento, comece reconhecendo quem você é, da onde você está. Já falei que a gente sabe muito bem o porquê que é merecedora. É só você parar de se perguntar do como isso vai acontecer, mas partir do porquê. Quando você reconhece o porquê que você merece, automaticamente já vai vir esse lugar do reconhecimento. Então não venha com questionamentos vazios, sabe? Eu quero porque o mundo me deve. Não, eu quero porque eu sou essa pessoa. Eu entrego isso para o mundo. Eu entrego isso dentro do meu trabalho. Eu sei o valor que eu tenho. Aí sim você vai conseguir mudar esse lugar. A vida, eu tive que aprender que a vida, ela não responde às nossas palavras, mas ela responde à sua frequência. Quando você entender isso, minha amiga, a roda gira. E escuta bem isso aqui, porque é aqui que tem um erro que é muito comum. A gente tenta corrigir fora o que está desalinhado dentro. Então, a gente muda o trabalho. Quantas vezes você já não mudou de trabalho, trocou de relacionamento, mas você manteve a mesma identidade dessa pessoa que você se conhece desde quando você nasceu? E é por isso que os padrões, eles se repetem e só muda o cenário. Que não adianta você querer um resultado novo, minha amiga, agindo a partir do mesmo lugar interno. E eu já falei sobre identidade aqui, tem um vídeo que é Aperte para se sabotar. Ali eu falei muito sobre a identidade e que eu precisei mudar a minha. Então, quando você tenta reajustar a sua realidade, sem ajustar o lugar interno de onde você vive, a vida, ela vai continuar devolvendo a mesma história para você. Só que com personagens diferentes. Comigo foi assim também, nesse meu processo de manifestação, de consciência, até quando eu também não tinha tanta consciência assim, porque eu falo da minha jornada lá de 2017, 18. Eu consegui manifestar um trabalho bem bacana. Só que do lugar que eu estava pedindo interno, que era da pessoa que recebia um VR de R$10, já tendo um de 38, ela me devolveu a mesma situação, só que com personagens diferentes e que me puxava de volta para aquela vida que eu tinha. Então eu precisei entender isso, passar por um processo profundo aí de análise, de silenciar. Eu fiquei um ano aí desempregada para entender o meu lugar. E não que eu fiquei um ano desempregada e isso fez com que eu começasse a entender desse meu lugar. Foi ali que eu conheci o Ho'oponopono, comecei a praticar e manifestar e me sabotar. E aí foi onde eu fui começando a ter consciência de quem estava manifestando em mim e mudar essa identidade. Então, hoje eu consigo entender que a manifestação, ela não começa da ação. Ela até começa da ação porque você começa a querer mudar, né? A querer uma coisa nova para tua vida. Mas ela só vai iniciar do teu estado interno. E é isso que a próxima lei, ela vai revelar. A lei hermética do ritmo, ela vai dizer que a vida, ela tem movimento. Que nada vai crescer numa linha reta. Tudo passa por fases de expansão e de recolhimento. Só que
Nesse mundo moderno, a gente aprendeu que se não está avançado, é porque não está funcionando. E aí, quando a vida ela dá uma desacelerada, a gente entra no modo de desespero. Mas eu falo pra você, minha amiga, que eu aprendi muito que às vezes a gente precisa parar para realinhar a rota e dar um passo para trás para pegar impulso. Isso não é derrota. Às vezes está precisando fazer isso, para um pouco. Se isso não está funcionando, analisa. Que é por isso que eu gosto das análises e eu consigo entender perfeitamente a importância do autoconhecimento. E eu consigo te dizer que forçar decisões, acelerar processos e se cobrar mais do que você precisa, isso não vai fazer com que você manifeste mais. Sabe aquela frase do apressado come cru? É isso o processo da lei do ritmo. A gente precisa das 4 estações do ano. Se você colocar muita água na tua planta, ela vai morrer também. Você entende? E no meu processo, eu já estava aí manifestando trabalhos bacanas, já estava com um relacionamento bom, enfim. Mas eu precisei parar e ver quem era que estava manifestando isso. E foi ali que eu entendi que era a minha criança ferida, porque eu já contei minha história aqui, não quero ficar sendo repetitiva, mas em 2020 eu já não queria mais voltar para o mundo do corporativo. Eu queria ir para o lugar de atendimento. Porém, eu precisei passar pelos processos e voltei. Quando chegou lá, eu estava já num trabalho bem bacana, que eu tinha ótimas amigas e viajava, isso e aquilo, era o meu sonho de menina. Só que tudo isso estava me desalinhando daquilo que era o meu foco inicial, que era, tá, tudo bem, eu vou precisar voltar para o corporativo para fazer um dinheiro, para poder estudar um pouco mais, enfim. E quando eu já estava nesse trabalho, eu não estava mais alinhada com o meu propósito. E teve um momento que o meu corpo precisou adoecer para que eu conseguisse me distanciar e voltar para o meu foco. E aí eu consegui um outro trabalho bem bacana, que era remoto, que eu já tinha um salário ótimo. E eu já contei sobre isso aqui também. E teve um momento que eu já estava sufocada pelo meu ego, que achava que tudo tinha que ser no esforço. E que eu precisei sair um pouco, ir num parque, no shopping aberto, num parque, colocar o pé na terra, aterrar, voltar para mim, meu ser na essência, minha amiga. Então, às vezes, quando a gente está em silêncio, a gente também está manifestando, a gente também está trabalhando para tudo isso. Teve momentos na minha vida que eu precisei silenciar, sair das redes, eu precisei parar um canal que eu já tinha aberto há muito tempo. Em 2020 eu fiz um canal. E ele não deu certo, e eu precisei entender o porquê que não estava dando certo, e eu precisei parar e criar esse outro canal, que é esse que você está me assistindo. Você entende que às vezes a gente precisa realinhar a rota e ir para um outro caminho, silenciar para poder manifestar de fato? Então, é esse que é o problema. A gente não entende que desacelerar também é um processo de manifestação. A gente acha que se as coisas não estão acontecendo como a gente quer, na urgência, nesse modo da sobrevivência, é porque não está funcionando. E às vezes você já está manifestando aí desse lugar que você está hoje. E a lei espiritual do mínimo esforço, ela vem aqui falar que o universo, ele não responde bem a quem vive em guerra. Quando a gente fala mínimo esforço, não é que você vai ficar com os bracinhos cruzados, mas se você vê uma lei, se conecta muito com a outra. Ela vai dizer que as coisas fluem melhor quando você para de brigar com a sua realidade. Quando você começa a agir de um lugar de aceitação, de presença e de alinhamento. O menor esforço, minha amiga, ele não é preguiça. É você parar de querer empurrar o rio. É deixar ele fluir. É entender de qual lugar que você está e não ficar brigando nesse modo da sobrevivência contra tudo isso que está te acontecendo. É entender, tá, se eu estou aqui, o que que eu preciso fazer? Deixa eu aceitar esse lugar que eu estou, deixa eu entender. Quando eu estava no lugar da vítima, eu tive que entender que eu vinha de um lugar de sobrevivência. E aqui eu te pergunto,
Quantas vezes você já tentou fazer dar certo? No momento, minha amiga, em que tudo estava cansado, confuso e desalinhado. E você pode até achar que isso era falta de merecimento, mas na verdade era só desrespeito com o ritmo. Quando você entende essas duas leis juntas, algo se encaixa. O ritmo, ele mostra quando é o momento de agir, e o mínimo esforço, ele te ensina como você agir. Olha só que louco. E eu acho muito interessante essa lei do mínimo esforço quando você entende esse lugar que você está. Eu, por muito tempo, queria ser reconhecida, validada no mundo do corporativo. Mas quando eu passei por todos os processos e que eu já nem queria mais voltar para o corporativo, mas eu já estava num lugar de autoestima, sabia muito bem o que eu queria, o emprego veio. Foi assim com o mínimo esforço, minha amiga. Eu já contei esse processo aqui. E eu fui conseguindo cargos cada vez mais altos dentro das empresas, porque é aquilo, se não está te dando também naquele lugar que você está, às vezes você só precisa mudar para o outro. Eu já falei sobre isso, acho que no vídeo anterior. E eu consegui muito rápido, porque eu já tinha conseguido passar, hoje eu entendo que eu já tinha passado por todo o processo, sabe esse processo da plantinha, da sementinha? Eu já tinha passado por cargos que, por mais que eu não fosse valorizada, eu tinha muita bagagem teórica e prática para levar para essas outras empresas. E como eu já sabia o quão boa eu era, foi com o mínimo esforço. Eu consegui ir subindo de cargo cada vez mais e tendo salários melhores e ainda que nem eu falei, lugares também, porque depois eu trabalhava num emprego remoto, de casa, ganhando bom dinheiro. E foi no mínimo esforço. Eu consigo entender hoje que forçar fora de hora só vai te gerar mais resistência. Agir no tempo certo, minha amiga, gera fluidez. A manifestação, ela não é intensidade, ela é sintonia. Quando você começa a respeitar isso, a vida, ela para de travar e começa a cooperar com você. Forçar só vai te gerar mais ansiedade, esse lugar de que você não é merecedora, vai te trazer muito mais daquilo que você não quer. Então, respira fundo. Olha qual momento que você está, se você está num momento que está de caminho ali, alinhado com aquilo que é o seu propósito genuíno, faz essa autoanálise, minha amiga. Quando você para de criar resistência, querer as coisas na marra, no modo sobrevivência, a vida, ela começa a fluir de uma maneira muito mais leve. A lei hermética da polaridade, ela vai falar que tudo tem dois polos. Não são coisas opostas, tá? São os extremos das duas coisas. A abundância e a escassez, elas não são mundos diferentes, tá? Elas são níveis diferentes da mesma experiência. E aqui vem uma coisa. Não existe uma pessoa muito negativa. Existe uma pessoa que está presa em um polo. Quando a gente fala da lei da intenção e do desejo, ela diz que manifestar não é só você querer muito aquilo, é sustentar com intenção clara, sem você se sabotar emocionalmente no caminho. E é muito louco porque é aquilo que eu falo, né? A gente fala que quer muita abundância, quer ganhar 1 milhão, mas a gente tem muito medo. Sabe aquele lugar que fala, se as coisas derem certo pra mim, eu não tenho nem roupa pra isso? É meio que esse lugar. Você até deseja mudar de vida, mas você se identifica tanto com a dor que você não sabe mais quem você é sem ela. Que é por isso que eu falo que a gente tem um corpo que é viciado na dor, porque, amiga, quando você pensa naquilo que você quer muito, ou vamos pensar assim, quando você tem uma reunião, você tem que falar com alguém, sei lá,
te gera uma ansiedade, te dá uma dor de barriga. Teu corpo está acostumado com o sofrimento. Ele fica viciado naquilo, é o lugar da sobrevivência. Que eu já falei várias vezes que o nosso ego, a nossa mente sabotadora, ela não quer saber se a gente está bem, ela só quer manter a gente em segurança. E esses sentimentos, eles são, para o nosso corpo, familiar. Então, eles nos mantêm presa nisso. E eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas você percebe esse conflito? O desejo, ele te aponta para um lado e a identidade que você tem hoje, ela te puxa para o outro. Que eu já contei aqui. Eu até consegui manifestar um trabalho bacana. Então, eu já estava num desejo aqui, mas como a minha identidade ainda era antiga, no lugar de sofrimento, de vítima, mesmo que eu não me reconhecesse, que eu tentava buscar na dor, na força, ralar muito, me coloquei em um trabalho muito mais difícil, dentro da mesma empresa, a minha identidade, ela me puxava para o outro. Então é por isso que, às vezes, você está aqui fazendo seu Ho'oponopono, mas na inconsciência ainda, e com a identidade que você tem, que ainda é a mesma que você tem aí há 30 anos, 25, sei lá, a idade que você tem, ela vai te puxar para o outro, que é o lugar até de pertencimento da família, o que você entende da sua família. Eu venho do lugar da minha família de sobrevivência, eu venho de uma família bem disfuncional. Então, tudo isso me puxa para esse outro lugar. Eu quero aqui, mas a minha identidade, ela me puxa para trás. Que é por isso que lá vai eu falar de novo, mas autoconhecimento é a resposta. Muda tudo. O que eu quero te dizer aqui, minha amiga, é que o universo, ele não escolhe por você. Ele vai responder ao polo que você sustenta com força. Consegue me entender? Agora, nesse momento, a conversa ela fica séria, mas ela é libertadora. Uma das leis herméticas é a lei da causa e efeito. Minha amiga, eu não estou seguindo na ordem certinha das leis, não, tá? Eu estou falando como cada uma se alinha. Então, a lei hermética da causa e efeito, ela diz algo que a gente evita ouvir. Amiga, nada acontece por acaso. Tudo aquilo que você vive hoje são efeitos de causas anteriores. Quando eu falo isso, não é para te gerar culpa, tá? Mas é para te trazer consciência. É por isso que vai ter muita gente que manifesta, mas que tá manifestando é um problema novo. Você muda o cenário, mas mantém o mesmo conflito, que foi isso que eu já falei para vocês, que eu manifestava coisas novas, mas que era um problema novo. E às vezes é isso que tá acontecendo com você. Você manifesta uma coisa nova, mas você está cansada e exausta. Então, quando você consegue ajustar a sua intenção, não para você controlar o resultado, mas para alinhar com consciência, presença e verdade, a causa muda, que é como esse lugar que eu estou hoje, que eu estou no atendimento, eu consigo fazer vídeos no meio do dia para você, trazendo mais consciência também para a tua vida, compartilhando a minha jornada. Isso tá num lugar muito mais de presença, de verdade. E a minha causa, ela mudou. Então, quando a causa muda, inevitavelmente, o efeito, ele muda também. Hoje, eu entendo que manifestar não é só você ficar pedindo. É você conseguir plantar com clareza, que é aquilo que eu já falei em alguns vídeos aqui. Se você quer saber como será o seu futuro, é só você ver a vida que você está tendo hoje. Claro que tem coisas que são inesperadas, mas tem algumas coisas que a gente consegue realinhar a rota e ver o que a gente está plantando hoje para colher amanhã. Se você está aqui nesse vídeo, você já está no lugar de consciência, você quer mudar a sua vida de um jeito diferente. Então, é você conseguir ter consciência desse lugar que você está hoje, do que você está plantando. Não só pedindo, mas consciência desse lugar que você está plantando. Você vai saber, inevitavelmente, o que você vai colher amanhã.
O universo, ele não vai responder para aquilo que você pensa de vez em quando. Responde ao estado interno que você sustenta todos os dias. E é por isso que o Dr. Joe Dispenza fala que a gente vive o ontem, que a gente precisa mudar essa identidade, esse lugar da manifestação. Eu já falei sobre isso aqui. Depois maratona aí alguns vídeos se você caiu primeiramente nesse. Quando a gente entra na lei espiritual do desapego, o desapego não é você desistir, tá? Desapego é você parar de tentar controlar o resultado. Porque você vai confiar, né? Você confia nesse alinhamento do processo. Quando você se apega demais, você vibra no medo de perder. Quando você tenta controlar, e é muito difícil quando a gente vem desse lugar das pessoas certinhas que querem tudo muito bem planejado. Quando você tenta controlar, você tá vibrando na desconfiança. E a vida, ela vai só entender uma coisa, que é essa pessoa, ela não se acha ainda o suficiente. Desapego, minha amiga, não é largar o desejo. Desapego é você largar o desespero. Quando você solta o controle, a vibração ela muda. Que é que nem eu já falei. Quando eu queria ter os cargos nas empresas, enfim, eu achava que eu ia conseguir com a força do meu braço. Eu não conseguia nada. Eu manifestava o mínimo para pagar as minhas contas. Eu ficava no emprego que me dava um VR de R$10, que não era nem o suficiente para ter um almoço digno. Você consegue me entender? Porque eu queria controlar com a força do meu braço, sendo que as leis espirituais estão aqui mostrando que elas são potência pura. E quando eu consegui soltar esse controle, mesmo sem entender direito, as coisas começaram a fluir na minha vida. Hoje eu tenho total consciência disso. E é por isso que muitas vezes as coisas não fluem, porque você fica tentando forçar. A lei hermética do gênero, ela diz que tudo tem um princípio masculino e feminino. E eu posso traduzir para você desse lugar de energias psíquicas femininas e masculinas que temos dentro de nós e que a gente precisa estar com elas alinhadas. Quando a gente quer tudo no controle e na força da marra, a gente está com uma energia masculina em desequilíbrio. Quando você consegue entender que você precisa ter foco e agir, você está com a sua energia masculina equilibrada. Mas você precisa também aprender a receber, para você estar com a sua energia feminina em equilíbrio. Então, é fazer e permitir. Fazer a ação do masculino e permitir receber do feminino em alinhamento. Amiga, manifestar não é só você agir, mas também não é só você ficar com seus bracinhos cruzados esperando. Saber quando você tem que ir e saber quando você tem que deixar que o universo trabalhe ao seu favor e que as coisas venham até você. Quando a gente fala da lei espiritual de propósito da vida, a lei do Dharma, é aquilo que você quer fazer do seu ser na sua essência. Que é que nem hoje eu posso dizer que eu estou vivendo nesse lugar que é do atendimento, que é de poder trazer consciência para as pessoas, poder fazer meus vídeos, ter uma liberdade geográfica. Então, quando você está tentando viver uma vida que não é sua em essência, que a gente quando está nesse modo de sobrevivência, de se manter mais um dia na Terra, é bem esse lugar, a sua realidade, ela trava. Ou quando você está tentando também viver num lugar de comparação, porque a vida ela não é uma receita de bolo. Esse meu lugar de propósito, enfim, é esse, do atendimento, de ter liberdade geográfica, mas às vezes isso não funciona para você. Tem gente que prefere ter ali um trabalho, que ela saiba todo dia para onde ela tem que ir. E, enfim, e tá tudo bem, porque é isso que eu tô querendo trazer pra você. Por que eu falo muito, a manifestação não funciona?
Mas é para você trazer consciência da sua realidade, desse seu lugar, desse seu ser na essência. Aquilo que você faria se o dinheiro não fosse um problema para você. E quer devolver pro mundo, tá? Porque se você fala assim, mas se o dinheiro não fosse problema para mim, eu só viajava, só coisas pro seu ego, tá aí a lei de dar e receber, que a gente precisa fazer também coisas, devolver pro mundo, sabe? Enfim. Então, quando você não está alinhado com aquilo que é o seu ser em essência, a sua realidade, ela trava. Quando você tenta manifestar algo, não está alinhado com quem você é, tudo pesa. Então, quando essas 14 leis se alinham, porque tem as herméticas e a espiritual do sucesso, e tem vídeo aí falando sobre cada uma delas, a manifestação ela deixa de ser uma luta e começa a virar consequência. E se esse vídeo fez algum sentido para você, e você é nova por aqui, já se inscreve aí no canal, compartilha com aquela pessoa que também está nesse processo. Vamos aí, fazer e trazer mais consciência para mais pessoas. Deixa um likezinho aí para fortalecer a nossa amizade, para o YouTube também entregar para mais pessoas. E eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre as 7 leis espirituais e mais esse que eu falo sobre as 7 leis herméticas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!